Guilherme, muito bem-vindo e agora passamos a você que vai explorar um pouquinho esse tema de juventude e missão e nos provocar, né, a partir da sua experiência e dos testemunhos da vida missionária, né, para a gente se inteirar e se apaixonar ainda mais por esta bonita missão. É com você, Guilherme. Que bom que ainda existem grupos que se reúnem em torno de temas e que se debruçam, se dedicam a cuidar de pessoas, de vidas. Né? Então, eu gosto muito desses lugares que, que são lugares que fomentam a vida e formam pessoas e lideranças para a vida comunitária. Então, eu que agradeço o convite e a confiança para poder partilhar um pouquinho nessa tarde. Pronto. Então, um pouco desse tema, né, das juventudes e a experiência de missão, novas formas de fazer causa comum. Eu achei bem legal essa mudança aí que ajuda a gente a atualizar e a compreender melhor o que seria essa casa que vira causa comum, né, que é de todos nós, como a gente ouviu na música aí no início. E aí eu trago três experiências, três olhares a partir dessa realidade de juventudes, né? Juventudes no plural, que hoje a gente vai entender um pouquinho melhor, mas como o que significa essas juventudes, né? O documento 85 da CNBB traz já no plural, então não existe uma juventude, mas várias expressões de juventude. Então, essa percepção do lugar do jovem hoje, os contextos nos quais são inseridos, estamos inseridos, e os mecanismos possíveis, disponíveis para a gente poder colaborar nessa missão também que é ser jovem, né? Às vezes parece que a juventude, ser jovem, é algo simples e fácil, mas talvez é um pouco bem complicadinho, assim, né? É como ser jovem no tempo de hoje, pelos desafios. Então, a gente caminha então por esses três horizontes. Então, nessa dinâmica das percepções, percebeu as juventudes, né? Percebeu os jovens, assim, quem são essas pessoas. Nós sabemos já que, por vezes, somos mais filhos do nosso tempo do que dos nossos pais, né? E qual é o tempo de hoje, qual é o sujeito que está sendo formado hoje, que é um grande desafio. E olhar para essas pessoas, hoje, quando a gente olha para jovens e essa realidade já extrapola esse ambiente juvenil, a presença da mídia e dos aparelhos de conexão, né? Veja a gente aqui, onde nós estamos, conectados, construindo redes, com essa possibilidade que foi alavancada, sobretudo, com a experiência da pandemia, né? Então, e aí aqui eu vou pedir, eu vou trazer também um recorte de que a gente não olhe para essas experiências ou para essa exposição com um juízo de valor. Então a gente vai olhar para uma realidade que está, né? Está aí, é uma realidade que está aí. Então a gente consiga acolher esse estar aí sem algum juízo de valor, né? Então somos pessoas, somos jovens, somos homens e mulheres que já não se desconectam, né? A gente olha para as crianças hoje e já percebe que já nascem sabendo mais do que a gente, às vezes, em relação a conexões, mídias, internet e todas essas coisas. Então, nós estamos falando de um sujeito que já não trabalha pela lógica comunitária. A experiência da comunidade que nós vivíamos há um tempo atrás, a igreja vivia há um tempo atrás, já não é mais realidade para os jovens. Né? Por isso a dificuldade, às vezes, de a juventude permanecer ou estar ou se integrar, porque, primeiro, que a instituição não consegue dar esses passos, tem uma certa dificuldade, e que os jovens já não compreendem mais essas dinâmicas comunitárias do tempo anterior, né? Então, nós precisamos encontrar as dinâmicas comunitárias desse tempo.
e se passa por um indivíduo, passa pela experiência do indivíduo, da pessoa. Então, esse eu acho que é uma percepção fundamental para a gente poder dar passos na compreensão das juventudes. Então, percebemos pessoas conectadas, homens e mulheres, jovens, em processo de autoconhecimento e que lança mão das mídias para as relações, para a consciência, para a construção dessa identidade. Esse ser individualizado, esse ser indivíduo, que não é o individualizador, né, mas pessoas que hoje pensam a partir de um contexto nesse processo da individuação, né? De quem sou, aonde estou, para que sirvo, o processo da individuação que ela é muito presente. Já nasce conectado, então, quando a gente olha para as juventudes hoje, a gente olha para a juventude, para pessoas que estão em rede, se não estão em frente a um computador, talvez porque não tem condição financeira, deseja estar na frente do computador com as melhores potências e melhores condições. Então, o desejo das juventudes é estar em conexão, em rede. E eu trago também um exemplo, essa foto com o Papa Francisco, que várias e várias e várias vezes a reação é da selfie, né? E eu trago com ele, mas as nossas reações é de registrar o momento, né? Então, são cenários que a mídia está presente. Hoje a gente não pode falar, não pode considerar juventudes, eu acho que é até mais. Hoje a gente não pode considerar pessoas sem falar de mídias e a influência que essas mídias estão determinando, dando passos, contribuindo para a formação dessas pessoas. Volto a lembrar, né? Aqui a gente tem pessoas de meia idade que também lançam mão desse aparelho e usam essas conexões em mídias. E aí, são pessoas que estão em acesso o tempo todo de informação, né? Enxurradas de informações. São jovens que já nascem adolescentes completamente conectados e com informações, enxurradas de informações. Que aí eu recordo de novo para a gente não trazer o juízo de valor, mas observar. Né? Então, essa experiência da informação que é uma situação de instabilidade, porque a todo tempo são informações o tempo todo, uma situação, uma realidade dinâmica, né? Uma realidade de novidades, ao tempo todo tem novidades, hoje é uma informação, amanhã é outra. Então, como que a gente vive essa experiência de transformação? Anteriormente, na geração, pelo menos dos meus pais, nós tínhamos algo tudo mais estável. O que era ontem, a gente tinha certeza que ia ser hoje e amanhã ia ser de novo. Mas com essa dinâmica da informação, o acesso à informação, muitas coisas mudaram. Né? Então, a globalização que a gente lança tem um olhar positivo para isso, né? Essa experiência da vida em rede, né? Fazer com que todos estejam ao mesmo passo, se não ajudar para que isso aconteça. A experiência das redes, né? Então a gente não vive mais isolados, sozinhos, mas vamos aprendendo a ser redes, viver como rede. A gente pode trazer para o campo eclesial a rede de comunidades, as redes de institutos que a gente tem, as redes paroquiais. Nós somos rede, né? A igreja é uma grande rede. Né? Então, como que a gente pode aproveitar essa experiência das redes nessa situação? A gente tem o drama das fake news, né, que a gente vem percebendo por muito tempo aí, isso tem gerado, a partir também dessa instabilidade, dessa informação, essa enxurrada de informação. E o grande mal da juventude ou das realidades, não só de juventudes, porque nós temos muitos idosos em situações parecidas, adultos, crianças, com essa crise de ansiedade. Então, esse cenário de instabilidade, dado a enxurrada de informação que nós temos, gera situações de ansiedade, depois desenvolvendo e desencadeando um tanto de outras coisas na vida das pessoas. Né?
Então, acho que esse cenário das informações é algo fundamental para a gente compreender o sujeito atual. Sobretudo, de novo, depois da pandemia, que a cada dia a gente ligava a televisão, era o número de mortes aumentando, era conflito político, era isolamento, a tensão da morte. Então, esse cenário do medo que vai contribuindo para essa ansiedade. Em sala de aula, quem tem experiência de ser professor de adolescentes e adolescentes jovens, a gente vai percebendo que as crises de ansiedade elas são tremendas, né? Essa coisa do corpo, a relação com o corpo, os horizontes, os sonhos, os desejos completamente condicionados por essa instabilidade provocada por esse excesso de informação. Não vamos de novo colocar o juízo de valor, vamos observar apenas. Essa realidade gera uma tensão tremenda, né? São muitas informações, muitas coisas presentes que não contribuem, que fazem com que a gente, sobretudo os jovens, fica nessa tensão provocada por essas informações. Em dado momento ele vai se cobrar para voltar-se para si, como um estafo. Não sei, a gente já passou pela experiência do estafo mental, né, do muito trabalho, né, desse trabalho excessivo, o cansaço. Os religiosos e religiosas têm experiência aí, talvez, do ano sabático, né? Então, essa experiência em macro, experiência macro na vida dos jovens, dessa necessidade do voltar para si, a partir dessa tensão do externo, de várias informações. E aí talvez esteja o pulo do gato para a gente, para quem gostaria de contribuir com a formação e a vivência das juventudes, né? É nesse voltar para si, que nesse caminho que se faz sozinho, pode ser bastante perigoso, né? O voltar para si. Se fechar no individualismo, buscar fontes de prazer que não contribuam para a construção dessa identidade humana, o isolamento, a depressão, né? Esse voltar-se para si porque não dá conta dessa tensão. A gente sabe que toda tensão ela é criativa, né? Ela provoca alguma coisa. Então esse caminho das tensões, na realidade das juventudes, ela pode ser uma realidade de morte, né? A gente olha para as realidades hoje sociais, humanas, quantos traços de morte quando os jovens vivem esse momento de tensão e sozinhos. Então, nesse voltar para si, como que a gente pode contribuir para o jovem que tem essa necessidade de voltar para si? Isso se reverbera em várias formas. De um jeito, às vezes, grosso, estúpido, né, no sentido das relações, ou do isolamento para o mundo das mídias, ou, de novo, essa situação da depressão e da ansiedade, do não querer relacionar-se com as outras pessoas. É um desafio. Como ajudar esses jovens a voltar para si, porque, às vezes, nós também estamos nesse movimento. Existe uma tensão muito grande, não só de informações, quem tem a dinâmica da vida comunitária, os desafios do trabalho, a gente vai também se isolando e querendo se voltar para si. Que hoje, no ambiente religioso, a gente pode entender como espiritualidade, oração, que às vezes não é tão claro assim para o mundo juvenil, para as pessoas que estão em processo de autodescoberta. Né? Então essa tensão, ela vai gerar e implodir numa construção de identidade. É nesse processo, pelos apelos etários, humanos, que a juventude vai começar a definir a sua identidade. Né? E aí, nesse caminho, como que nós, igreja, estamos contribuindo para essa construção da identidade das juventudes? Eu penso que isso é fundamental, essa discussão. Como que nós não estamos fazendo das juventudes cruzes, mas colaborando nessa dimensão da missão para que o melhor de cada um imploda e compõe esse mosaico humano e também religioso, né? Eclesial. A gente passa por experiências de massificação, né? De massificação de pessoas,
mas talvez a nossa missão hoje seja ajudar jovens nesse processo da construção da identidade deles, e nossas também. E aí, de uma abertura para a diversidade, que é dom do Espírito Santo. Né? A diversidade é dom do Espírito Santo, e olhar para essas construções de identidade como dom também, não como problema. Se nós olhamos para as experiências eclesiais, muitas das vezes a gente tem uma experiência massificadora, uma experiência que neutraliza as identidades, que condena, que não coloca em evidência o sujeito. Né? Então, acho que é fundamental ter isso como base, a construção das identidades. As tensões e as crises, os afastamentos, vai gerar uma identidade no sujeito. É nesse mecanismo que a gente precisa colaborar. E os jovens também, nesse sentido de talvez pedir ajuda ou ter essa consciência dessa construção identitária. Né? Talvez ser cristão, ou pessoas que promovam o bem, ou gente que assuma alguma missão, alguma vocação, gente que colabore para a construção do reino. Né? Isso precisa, essa identidade precisa ser bastante garantida e rezada. A construção dessa identidade é uma construção da individuação. Né? Então, a individuação é garantir a pessoa se compreender, processo de autocompreensão, para que cada sujeito ganhe um rosto. Né? É um pouco complexo, porque as gerações anteriores não viveram esse processo de individuação tão claros assim. Os que viveram, os que iam construindo essa identidade, com algum tipo de resistência social, iam sendo postos à margem. Né? Então não era muito vantajoso construir essa individuação. E hoje as gerações fazem sem pensar, porque detêm informação nas mãos desde pequeno. Então, isso é fundamental, essa identidade sendo construída. Essa identidade que toca o gênero, discussão de gênero, são pessoas que já nascem na adolescência, se tocam muito, os meninos e as meninas, em sala de aula, por exemplo, que não conseguem dialogar sobre questões de gênero, sofrem muito, porque são isolados. E aí a gente tem a reverberação do machismo, a reverberação das violências. Então, o menino e a menina que em algum momento precisa se abrir para essas discussões, vai formando também a sua identidade. Né? A sexualidade, né? Perceber que essas mídias sociais formam sexualidade das pessoas. Né? As relações, são quantos hoje que nós temos que se relacionam pelas mídias, Instagram, Facebook, e a gente não pode negar essa experiência. Isso é um fato, é realidade. Muitas pessoas se conhecem pelas redes e exercem sua sexualidade pelas redes. Né? Como que a gente pode considerar nessa identidade essas pessoas, essa realidade, sem fechar os olhos? Né? A experiência do autismo, reconhecer as debilidades mentais das pessoas, que antigamente hoje se dizem, né, algumas pessoas, antigamente não tinha isso de autismo. E as salas manicomiais estavam repletas de pessoas. Então, como que esse processo da construção de identidade, da individuação, vai ajudando a gente considerar essa diversidade. Né? Quem são essas pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, algum tipo de déficit, e como elas padecem e sofrem no meio social também. Às vezes a gente tem dificuldade de conviver com uma pessoa com TDAH, com hiperatividade, com algum tipo de autismo, de isolamento social, e como que a gente não é capaz de acolher essas diferenças. São pessoas diferentes. Então, essa identidade, essas pessoas vão construindo também. A diversidade cultural, né? Antigamente era dito que você tinha os guetos, né? E esses guetos eram marginalizados ou centralizados. E hoje a gente tem a experiência de acolher as juventudes de uma forma
igualitária. O funk também é música, é poesia, né? A experiência do menino que anda de skate, tem técnica naquele andar de skate, tem desenvolvimento técnico ali. O artista de rua, ele também desenvolve técnicas, né? Então, não é uma marginalização, embora a sociedade marginalize esses espaços, né, que vão construindo lideranças e pessoas que vão se autoafirmando nessa identidade. Eu penso que a nossa missão seja justamente essa, ajudar pessoas a construir identidades, jovens a construir suas identidades. Depois, a gente considerar os contextos, né? Vamos olhar de novo para essa imagem e perceber como são pessoas diferentes. E tentar imaginar se eles estão se importando de alguma forma com a experiência eclesial, por exemplo. Hoje a gente tem uma dinâmica de jovens que vivem a experiência de espiritualidade, mas que não vivem uma experiência de religiosidade. Seja pelas informações de mídia, seja pela liberdade que cada um vai possuindo, mas também como essas experiências de religiosidade vão marcando essa construção dessa identidade. Né? Então, são jovens, são pessoas que estão aí nos seus processos, sozinhos muitas vezes, que às vezes nós, a igreja, nós não conseguimos acessá-los. Né? Porque para a gente falar de indivíduos ou individuação é algo estranho quando a gente acredita piamente que a experiência de Deus se dá por dois ou três ou mais, né, juntos. Então, é um desafio a gente abrir essa possibilidade. Né? Então, esse contexto social que vai determinando muito dos passos dos jovens. Né? Então, esses contextos sociais que o desafio da juventude hoje são vários. Existir nessa sociedade capitalista de massificação, dificulta essa construção dessas identidades, né? Dessa diversidade. A gente tem que perceber qual é a cobrança social que os jovens vivem hoje. Né? São várias, né? E a gente pode perceber que esse desafio do tempo, né? O tempo corre contra a vida dos jovens. Então, não se tem mais tempo para nada, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se relacionar, você tem que dar conta de várias coisas. Então, o tempo está aí presente na vida dos jovens. Né? Daqui a pouco você não é mais jovem. Né? A experiência do lucro, então, o lucro se torna um valor para a realidade juvenil. O que antes a gente tinha como uma experiência consequente, né, das relações, se casar, ter filhos, ter uma profissão, isso se torna para o valor lucro hoje. Né? A gente precisa tirar algum lucro disso, né, dessas realidades. Os grupos juvenis, né, essa experiência de grupos, não vai tomando uma nova configuração. Antes os grupos eram determinados por condição social, por vontades, até por classe social, né? Hoje os grupos são determinados por interesses muito pessoais. Então a internet, as redes, ela reconfigurou todos esses conceitos, né? A partir dessa liberdade dos acessos. E a experiência da radicalização, seja por um lado religioso, por exemplo, mas também social, como que a experiência da radicalização, ela está presente na vida dos jovens, né? Ou o jovem precisa ser completamente inserido em alguma coisa, ou ele é completamente apático. A sociedade categoriza assim também e gera mais tensões, né? Então você não consegue ter um processo de integrador, mas radicalizador. Ou ele é completamente isolado, ou ele é completamente inserido. Ou ele é completamente bom, ou é completamente ruim. Ou ele se enquadra aqui, ou se enquadra ali. Então, as redes também
ajudam a gente a neutralizar um pouco isso, mas o jovem, socialmente, ele é cobrado para se radicalizar, porque é comparado o tempo todo com o modelo anterior. Né? Na experiência eclesial, isso também acontece. Né? Hoje, a gente falar de grupo de jovens é um desafio, porque nós não temos mais essa realidade de grupo de jovens de base, né? De eclesial de base. Hoje, a experiência da massificação na igreja é muito forte. Desde o simbólico, vamos criar camisas, né? Mas não mais para construir uma identidade, mas para massificar. A infantilização dos jovens, então falar de algumas coisas para os jovens na igreja ainda é tabu, é difícil, porque a dancinha, o levantar a mão, esticar o pé, nesse processo infantilizador ainda é mais fácil. Né? Então, isso é uma realidade que vai travando um pouco aquilo que a gente compreende por compromissos eclesiais. Né? E aí, a eclesiologia, a dinâmica eclesial paroquial contribui muito com isso. Nós vivemos hoje as paróquias ainda no modelo medieval, né, territorial medieval. Então, a igreja, nós precisamos ajudar a atualizar a paróquia. Por que os jovens estão longe da paróquia? Porque é na paróquia que a gente percebe muito do exercício da exclusão, por exemplo. Ah, porque fulano fez isso, ele não pode fazer aquilo. Ah, porque o jovem, sei lá, estava ali ontem e não pode estar aqui hoje. Então, é ainda um lugar de uma experiência medieval. A gente precisa atualizar a experiência paroquial e, sobretudo, porque ela é a primeira experiência eclesial que nós temos. Né? E aí é um convite, né? A gente precisa se abrir às experiências eclesiais. A paroquial é uma delas. Nós temos várias experiências eclesiais, de institutos, experiências eclesiais escolares, por exemplo, experiências eclesiais que passam onde 2 ou 3 estão juntos, né? A experiência comunitária está acontecendo e é uma experiência eclesial. Essa dimensão dos movimentos, por exemplo, na igreja, o que representam esses movimentos e o que ele tem significado, né? Então, se a gente tem na realidade social, né, uma instabilidade ao tempo todo, emocional, estrutural, na igreja os jovens têm encontrado essa segurança. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, né? O evento aí, o que está acontecendo? Então a gente tem instabilidades, seja pela informação, seja por tudo isso que nós temos. Aonde é que eles vão encontrar segurança? Onde é que nós vamos encontrar a segurança, né? E quais são as seguranças que estão sendo oferecidas? Então, observar esse fenômeno dessa insegurança, dessa instabilidade e as buscas por segurança das juventudes, que vão ser, na igreja, esses movimentos que oferecem diretamente essa segurança emocional, né? Onde vai extravasar, onde vai poder falar, chorar, gritar, fazer essas coisas, onde a estabilidade não permite. Seja no meio social, né? Aonde que os jovens procuram essa estabilidade, seja também no extravasar, muitas vezes, nas festas, na bebida, aonde o fuga-mundi acontece. No campo eclesial, o espiritualismo muito forte, a realidade no mundo vão oferecer espiritualismo ou encontrar as experiências de espiritualismo dentro da igreja. Né? E é como hoje aqui em Feira de Santana, mas em vários outros lugares, é como a juventude está sendo acessada. E aí aqui a gente sabe pela prática, né, como que isso influencia os impactos e também como condiciona o caminhar eclesial, né, a missão eclesial. E também essa dimensão do poder, né, a igreja para os jovens, os jovens que estão dentro da igreja hoje olham essa experiência eclesial pelo poder.
porque talvez estejam muitos ligados, né? Ainda medieval, onde quem tem o microfone na mão tem o poder, aonde quem está em cima do altar tem o poder, aonde o padre que fala lá mais forte, mais incisivo tem o poder, aonde a gente consegue ir fazendo essas diferenças entre o que a gente muito discute e perde tempo com isso sobre teologia da libertação e renovação carismática, né? Dos dois lados tem esse exercício do poder. Então, qual esse contexto eclesial, como isso tem contribuído para os acompanhamentos, né, de juventude? Bom, e o terceiro mecanismo, assim, que é o terceiro ponto, que é os mecanismos, aquilo que a gente tem disponível hoje. Eu acho que eu não vou trazer novidades, nem essa ideia, mas a gente fazer memória dos mecanismos que nós temos para colaborar com as realidades juvenis. O primeiro e muito esquecido, que é o fundamental, que eu acredito, né? A iniciação cristã, como que nós temos feito esse movimento da iniciação à vivência da cristã, né? Desde o batismo, todo esse processo, essas preparações todas, né? Até a permanência das pessoas na comunidade, né? Como que esse itinerário tem acontecido nas nossas comunidades? Que catequese tem acontecido nas nossas comunidades? Como que esse movimento da iniciação cristã tem acontecido, né? A dinâmica da presença e do projeto de vida. Acho que esses três pontos, que a gente vai seguir um pouquinho com eles, pode colaborar para o acompanhamento e aproximação dos jovens nas nossas experiências eclesiais e missionárias, né? Então, a iniciação à vida cristã, ela segue por esse marco da acolhida, né? Olhar para os jovens hoje que buscam essa acolhida. São pessoas que precisam ser acolhidas, né? Na verdade, muita gente, mas nesse recorte da juventude. A gente só ama aquilo que a gente conhece. O itinerário da iniciação à vida cristã propõe esse conhecimento profundo, não só eclesial, mas também espiritual, né? Dessa adesão ao projeto do reino, né? Que gera essa pertença. Então, como as reclamações de hoje, como que os jovens podem permanecer nessa dimensão missionária, eclesial, nas nossas comunidades? E aí, essa experiência do compromisso, né? Que nasce o compromisso. Então, eu acho que essa ferramenta da iniciação à vida cristã, que parece que as nossas comunidades estão engavetando, colocando nas gavetas, não vivendo mais esse itinerário, pode ser, lógico, talvez atualizar muitas coisas, reconduzir, reformatar para as juventudes, mas como que a gente pode ajudar as pessoas a se encantar pela experiência de fé que nós temos, né? Acho que a iniciação cristã, a vida cristã é um ponto bastante fundamental. E aí eu gostaria de provocar também a nós, né, como foi o nosso processo de iniciação à vida cristã, né? Como que foi o meu processo de catequese, de batismo, aonde que eu tomei consciência disso tudo, né, muitos, né, quando que eu decidi realmente fazer essa experiência de ser missionário, de estar aqui, como que foi o meu processo de iniciação à vida cristã? A minha crisma, a minha pós-crisma, né, a minha permanência na comunidade eclesial. E a gente vai percebendo também algumas dificuldades e buracos que os jovens de hoje vivem também, né? Como que a gente pode tirar esse projeto da gaveta, atualizar ele e ajudar as pessoas a se encantar pela missão, pelo projeto do reino. Outro mecanismo é o projeto de vida, que não é o do ensino médio. O ensino médio traz, esse do novo ensino médio, é um projeto de vida profissional, que é um grande risco os jovens reduzirem a sua vida nessa lógica profissional, a gente sabe disso, e por consequência as frustrações, né? Mas um projeto de vida que nasça de uma experiência espiritual, da espiritualidade, que ajuda a gente a compreender o fim para o qual fomos criados, e a partir desse fim para o qual fomos criados, a partir dessa relação com Deus, dessa espiritualidade, a gente consegue se realizar junto com as outras pessoas, para os demais, com os demais, assumindo a experiência do batismo. Então, nós
Pela nossa fé, nós sabemos que nós somos chamados por Deus e acreditamos que nós temos um fim para o qual fomos criados. É o projeto de vida que ajuda a gente a entender isso, a partir da relação da espiritualidade com Deus e com reconhecendo a nossa vida, percebendo a teografia, né? Nós temos a nossa biografia, mas a teografia, aonde Deus esteve presente até agora na minha vida, como sinal para eu fazer esse identificador pelo fim, do fim pelo qual fui criado, né? E a partir daí fazer uma decisão de estar com as outras pessoas e seguir no compromisso com o reino de Deus. Então, mais uma ferramenta bastante interessante. E o mais básico, que eu acho que é o fundamental também, especialmente a presença. Não ter medo da juventude. Porque às vezes muitas pessoas têm medo de estar com, porque é diferente, porque de repente colocou um brinco, porque de repente está se expressando algum tipo de roupa, porque de repente está nesse processo da individuação, dos testes. Como estar com a juventude? Como estar com os jovens, né? Como conseguir conversar coisas que eles conversam, que nós conversamos. Como se abrir para a realidade das juventudes. Partilhar a vida é fundamental, fazer essa experiência, sobretudo depois da pandemia, né? Como que a gente tem partilhado as nossas vidas, nós, mas também com as juventudes. E a experiência do sentir. Sentir como? Sentir os dramas das juventudes. Não como alguém que vai lá educar, ensinar e mostrar qualquer coisa, mas estar com, ser presença. Ser companheiro, comer do mesmo pão. Né? Como estar com os jovens nesse caminho, desse processo da individuação. Porque lá naquele momento onde ele vai fazer o voltar para si, ele vai precisar de ajuda. Né? A presença é fundamental. Como que a gente pode ajudar nesse voltar para si? Nós, religiosos, sei lá, que tem alguma definição já encaminhada, a gente vai identificar isso como esse momento de oração, a espiritualidade, a vida comunitária. E os jovens vivem isso como? Isso é fundamental. Para conseguir viver isso tudo também, a ciência da rede, a gente precisa converter os nossos olhares e pensamentos. Por natureza, os jovens não conseguem pensar mais hierarquicamente. Não nascem para a hierarquia. A revolta do jovem quando alguém vai mandar é porque ele não entende a hierarquia. Não entende a hierarquia. A hierarquia não funciona mais. A gente veio dessa sociedade hierárquica, do exercício do poder de cima para baixo, patriarcal, onde tem uma pessoa que representa o humano no grupo. Né? Mas a gente precisa converter o nosso olhar para a experiência de redes, onde cada um tem uma função específica. Então, não é mais nem menos, é um serviço. Então, não é porque é coordenador, sei lá, de alguma coisa, que ele é mais importante. Não, ali é um serviço de coordenação. Né? Como que os nossos grupos vão fazendo essa conversão para essa realidade de redes, que é muito difícil, né? A vida toda, por muito tempo, essa ideia da hierarquia, ela está presente. Mas como estar no meio das outras pessoas servindo, né? E aí eu trago a experiência um pouco da Santíssima Trindade como essa rede, né? Estão todos, as três pessoas, o único Deus, sentados em volta da mesma mesa. A experiência da Santíssima Trindade é uma experiência de rede, né? Pai, Filho e Espírito Santo são lugares de um mesmo lugar. Como que a gente consegue, e aí eu acho que é um convite também para os jovens, né? Como sentar nessa mesma mesa com o adulto, respeitando o processo de cada adulto também, né? Como sentar nessa mesma mesa com o jovem que está no seu processo de individuação. Como sentar na mesma mesa com pessoas que vai vivendo os seus desafios cotidianos. A experiência da diversidade, cada um com sua cor, cada um com seu olhar, cada um com seu gesto.
mas que representa essa unidade, né? Eu vou deixar essa imagem aqui um pouquinho para a gente contemplar essa experiência da diversidade, da experiência da rede, né? A partir da Trindade. A Trindade que convida a gente a, a viver isso como igreja. É o lugar onde o idoso cabe, onde o jovem cabe, onde o adulto, a mulher, o homossexual, a lésbica, o negro, o índio, porque são pessoas em processo de individuação. Sempre são. Mas devem sentar na mesma mesa. A lógica da hierarquia que não existe, vejam, não existe a lógica da hierarquia. Existe a lógica da rede. Cada um numa ponta da mesa. Quem nos ajuda hoje a compreender bastante isso é o Papa Francisco, né? A gente tem esse exemplo bastante fundamental que convida a igreja também de saída a viver essa experiência das redes, não da hierarquia, da manutenção pela manutenção, mas do serviço, cada um no seu lugar servindo, no meio, junto. Não existe hierarquia, existe grupo, existe pessoas. Eu acho que essa é a grande resposta para o acompanhamento das juventudes e como que as juventudes podem se encantar por essa experiência missionária, né? Porque falar para os jovens como ser missionários, eles já são por natureza, nós já somos todos por natureza. Agora, em que espaço exercer essa missão? É preciso, então, ajudá-los a se reencantar ou se encantar por esse lugar, onde tem lugar para todos. A experiência de Deus a partir da Santíssima Trindade é uma experiência da diversidade. Como que a gente consegue fazer com que os jovens se encantem com isso e acolham essa ideia? Acho que isso é um grande desafio. Eu queria terminar mais essa fala aqui com o trechinho do Evangelho de hoje. E Deus não fará justiça aos seus que dia e noite gritam por ele. O Evangelho de hoje, do sábado, traz essa dimensão da esperança, né? Olhar para os sinais, às vezes tem muitas coisas ruins e negativas, mas tem muita coisa boa também, né? Como que a gente pode considerar essas coisas boas, essa teografia, esse Deus que escreve na nossa história, para traçar lugares, momentos e futuros. É esperança, a gente transformar a palavra esperança em verbo e olhar para a juventude com esperança também. Então, antes de a gente convidar os jovens para estar conosco, acho que nós precisamos converter os nossos olhares para um monte de coisa. Algumas delas são essas. Criar relações com jovens, com as juventudes, compreender os dramas e que eles vivem, para que aí sim, juntos, um do lado do outro, a gente consiga fazer esse caminho de missão que é de todos nós. Então, eu dou a pausa por aqui.